Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Nós começamos mais um programa num lugar muito especial. Aliás, não é tão visitado quanto a gente precisava que fosse. Aqui nós estamos no Palácio Rio Negro. E o meu convidado especial é o Zé Rocha, um historiador. Mas como todas as pessoas, para ser historiador, ele nasceu, né? Rocha, tu nasceu aqui nessa área da 7 de setembro, entre as pontes. Como é que foi o início de vida? Eu nasci, na realidade, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia e meus pais moravam aqui no Igarapé de Manaus, num flutuante. E lá era a oficina do meu pai, que ele era luthier, fazia violões, cavaquinhos, bandolins, e era a nossa casa. Então, a minha infância e a minha adolescência foi aqui, no Igarapé de Manaus. Onde era o parquinho de diversão? Onde era onde? Era pular da ponte. Pular da ponte? Tinha água o tempo todo? Não, é o ciclo da enchente e vazante do Rio Negro, né? Nós morávamos no flutuante, então 6 meses de cheia ali. Eu pulava da janela do meu flutuante para dentro d'água. E quando na vazante fazia nosso campinho de futebol, jogávamos bola. Então, a minha infância é aqui no Igarapé de Manaus. No Igarapé de Manaus. Pouca gente sabe, mas nós temos 3 pontes, né? Sim. Como é que elas são classificadas? Te lembra? Olha, essas pontes foram feitas pelo Eduardo Ribeiro. Isso. Inclusive, antes da inauguração do Teatro Amazonas, que tem placas aí, que eu já até fotografei as placas em mármore, que consta o nome do Eduardo Ribeiro e a data de 1895. Nós estamos aí. São pontes no estilo romano. Ele fez a primeira, a segunda ponte e a terceira metálica, que foi feita por ingleses. Foi toda feita na Inglaterra, vieram nos navios e montada aqui em Manaus, que é a terceira ponte, que é a ponte Benjamin Constant. Nós temos hoje o centro histórico em Manaus preservado dentro do teu ponto de vista, Zé? Olha, a Belle Époque manauara era uma coisa que em 15, 20 anos, de 1895 até 1910, tudo que você possa imaginar que restou foi construído nesse período. E vamos dizer que 30% ficou preservado, 70% foram destruídos, estão abandonados. Né? O que restou é isso que nós estamos vendo aqui, é o Palácio Rio Negro, é o Teatro Amazonas, né? São esses prédios antigos que hoje nos orgulham, foi que restaram da nossa memória. Esse lugar que nós estamos, é importante você entender aqui, tem 2 monumentos aqui junto conosco, vamos ver, tá? do meu lado esquerdo, para você entender melhor, Mercúrio, né? Que é a deusa do comércio. Do comércio. Deusa do comércio. Aqui essas escadarias estão em volta, que ainda não está, você não está vendo, mas daqui a pouco a gente vai dar uma filmada. A água do Rio Negro vinha até aqui. Então o barão, que eu não me lembro se o sobrenome é Schutter ou Schumann, eu não me lembro qual dos dois o nome dele, era o maior exportador de borracha. Então os barcos vinham de toda a Amazônia e paravam aqui no pé da escada, subia na parte de baixo do Palácio Rio Negro, é onde eles tinham a chance de tratar a borracha, né? Isso. Cortar, pesar, avaliar, ver a qualidade, ver se tinha muita pureza, muita impureza, porque afinal de contas, nas condições que eles faziam no meio da selva, não tinha como ter muita pureza não, né? Com certeza. O cara vai enrolando ali, aí pousa um animal, cai uma folha, e você vai... Havia uma seleção, né? Das telas, né? Depois que se sabia qual era a pureza que ela tinha ou não. Exatamente, Mas isso fez parte da tua história, porque quando tu moravas aqui, era água e areia. Acabou. Podia visitar o Palácio Rio Negro? Quando eu, na década de 60, né? Que eu nasci já depois, só de 50, né? De 56. Então, na década de 60, aqui já era o Palácio Rio Negro. Okay. Então, aliás, era o Palácio Rio Negro, mas era a sede do governo, então tinha que ter toda uma segurança, um aparato, porque nós não podíamos entrar, não sei, em momentos especiais, era muito difícil nós adentrarmos aqui. Mas eu ficava admirando, coisa mais bela esse palacete, mas não conseguia entrar.
Mas eu andava aqui por trás, porque no Igarapé, tomava banho, era livre, ficava olhando as paisagens, esse monumento belíssimo. Então isso fez parte da minha... Ficava da ponte, pulava e depois ficava olhando aqui o palácio. Então isso faz parte da minha infância. Admirei muito isto e hoje eu tenho acesso de estar aqui, de entrar. Para mim é uma honra, é um prazer muito enorme. Eu vou fazer uma pergunta que só nós antigos sabemos. Onde é que tu botava papagaio? Que Olha, agora é pipa, né? É pipa, né? Agora é pipa, nunca vi isso. Não existe mais papagaio, é pipa. Vamos lá, onde é que botava papagaio? Na nossa o alemão era aqui pertinho, cara. Na nossa época, tinha o russo. É o era russo? O maior fabricante. Era o russo? Era o russo. Olha, já botei o cara. É o russo. Ele era um dos maiores fabricantes era famoso pelos papagaios, que nós chamamos papagaio, né? Papagaio. Não é pipa ainda. Pipa era os carioca, pessoal. Então nós comprávamos papagaio dele, e também a linha com cerol. Já com cerol. Já com cerol, né? E nós brincávamos aqui no Igarapé de Manaus, aqui nas pontes. Manaus, praticamente, nos finais de semana, era brincadeira de papagaio. Já botou muito papagaio em cima do flutuante do pai? Olha, o meu pai, ele não deixava. O papai era rigoroso. Era rigoroso. Podia quebrar os violões, pô. O trabalho era fazer um violão. Pois é, o papai era rigoroso. Ele, inclusive, ele não gostava que nós soltássemos papagaio, porque danificava os fios elétricos. Na época tinha a polícia que combatia, corria atrás. Então, papai, Mas ele liberava, uma vez ou outra, nos liberava para soltar papagaio. Porque era uma brincadeira da nossa infância, adolescência, que nós curtimos muito, brincamos muito. E aqui era o nosso local de brincar, né? Aqui, um espaço imenso. Qual foi o colégio que tu começou a trabalhar? Quer estudar? É. Olha, o Barão do Rio Branco é todo especial para mim. Fica aqui na Joaquim Nabuco. Ali, eu lembro até hoje da professora Genoveva, uma portuguesa dos olhos azuis. Eu vou falar assim, CAK é se assar. Casa. Ela disse, olha, a partir de amanhã eu não quero mais você assoletrando, você vai ter que ler. Eu passei o dia, a noite chorando, não teve jeito. Eu aprendi com ela a ler. Então eu guardo. Moral. É? Chicote moral. Vai ler. Se não... Chicote moral. Se não... Olha, eu ainda peguei a época, que o pessoal, como é que ele chama? Usava palmatória, rapaz. Tinha um buraquinho no meio, né? Pá, aquela palmatória. Eu apanhei muito. Bom, aí tu foi para o FAM. Na época não era o FAM. Era o A. Eu estudei lá, depois fui para a Divina Providência, estudei no Benjamin Constant, estudei no EA e fiz o Sólido Lucendo, onde me formei na época, você tinha um segundo grau hoje, que chama, né, ensino médio, em contabilidade, você podia até assinar balanço na época. E eu me formei em contabilidade. Era técnico, mas tinha leis que permitia você assinar. E eu me formei lá e estudei muito, passei 3 anos estudando, inclusive nesses pré-vestibulares antigos. Uhum. Aí eu estudei e consegui passar, porque naquela época, Dudu, você sabe muito bem, era só a UA, que hoje é o FAM. 40 vagas. É isso mesmo. Não era brincadeira. Direito, administração, economia, jornalismo, você tinha só 40 vagas. Como é que você ia passar? Você tinha que estudar. E eu passei 3 anos estudando e passei no vestibular e fui fazer a faculdade de administração de empresa, que era para poucos. Hoje parece que tem 100 faculdades, 200, eu não sei, é uma infinidade. Antigamente não. São 126 Olha aí, instituições de ensino superior. 120. Sim. Olha só. É impressionante esse negócio. Agora, Rocha, de onde surgiu o doutor? Essa é uma boa pergunta, né, galera? Olha, pelo que eu sei, eu estudei também Direito, mas só que é inconcluso. Não concluí o curso de Direito. Mas assim, o Joaquim Alencar, ele gostava muito de mim e tal. Grande parceiro da nossa vida. Né? E ele tinha um hábito de quem tivesse curso superior chamar de doutor. Eu não gostava, porque eu não sou doutor. Doutor para mim é quem é médico, quem é advogado, que chama-se doutor. E geralmente quem é um funcionário público, que tem um cargo, geralmente ele é tratado por doutor, mesmo que não tenha título. Então eu não tenho título de doutor
Eu também não gosto de ser chamado de doutor, porque eu não sou doutor. Para mim, Rocha... Mas foi assimilado. Foi assimilado. Não. Todo mundo chama você de doutor. Não, mas... O que tu pode fazer? Tu tem que aguentar essa aí. O mais importante dessa história toda é o seguinte. Essa tua formação cabocla, que nós somos caboclos. Sim, claro. Essa tua formação cabocla deu a você. Lógico que a gente precisa um trabalho, uma profissão. Tudo a gente vai fazendo no decorrer da vida. Verdade. Quando que bateu essa história de você escrever as suas vivências, suas experiências e sobre esse movimento cultural que nós temos na Terra? Eu sempre gostei de fotografar, de tirar foto da Manaus Antiga, e eu não tinha onde publicar. Aí um dia eu encontrei o saudoso Rogério Casado. Grande Casado, gente muito boa, que amava de paixão essa cidade. E ele publicava num blog, antigamente não existiam essas redes sociais de hoje, então os blogs, ele disse, Rocha, publica no blog, o blog, que ele é o Google que hospeda o blog. E eu entrei, formei meu blog do Rocha, esse aqui, ó, blog do Rocha. Ontem eu fiz uma pesquisa interna, tem 19 anos esse blog. Eu fiz mais de 2.000 postagens no blog, quase 3.000 e quase 3 milhões de acessos no mundo inteiro, porque eu fui um dos pioneiros para publicar fotos. Comecei a escrever, porque você tem um dom. É tipo a pessoa que nasce com um dom para pintar um quadro. Ela vai ter que estudar para poder evoluir naquilo que ele tem dom. Você é um jornalista, você tem o seu dom. Você é um rapaz da comunicação, você tem um dom para isso. Então você evoluiu, você estudou. Assim eu também. No blog, foi ele que eu fui me aprimorando. As pessoas me criticavam, me davam dicas. Então o blog que me deu toda essa experiência toda para escrever meus livros. Começou com o blog do Rocha. Mas devia ser blog do Dr. Rocha. Não! O povo assim assimilou assim. Não é. Rocha, Rocha, é brincadeira. Não é Rocha, não, mano. Dr. Rocha, Zé Rocha. Era uma denominação que foi feita por um grande amigo nosso, né, Joaquim Alencar, que já subiu. Já subiu, E o Joaquim, ele era um visionário. Era um camarada que estava à frente do seu tempo. Verdade. E depois, lamentavelmente, como acontece com todos nós, quando a gente começa a se envolver com alguns atos políticos, as suas ações passam a ser secundárias, passa a prevalecer mais o interesse político do que da informação, da formação, etc. E tal. Qual foi a primeira obra que você escreveu que você lembra? Olha, eu não estou falando diretamente do blog, o blog você escreve sempre. Uma vez, o Flávio de Souza, Flávio de Souza tem 95 anos, é que ele escreveu o hino nacional. Todos nós, da 60, da nossa terra conhecemos um dos hinos mais bonitos do Brasil, né? Apesar de eu não ser nacionalino, sou fartiano. Então ele me contou uma parte da sua história, do falecimento do seu pai. Ele estava assistindo um jogo lá no Parque Amazonense, e o pai sentiu mal, foi para casa, e ele ficou assistindo lá. A partir de quando ele voltou, o pai estava morto. E ele, com 15 anos, ele foi ser o chefe da família dele, foi criar o Mark Clark, essa turma toda aí. Então, eu escrevi essa parte no blog do Rocha. Ele ficou tão impressionado, gostou tanto da matéria, que ele me deu uma maleta cheia de documentos, jornais, fotografia de Rocha, escreve meu livro. E eu não tinha experiência para isso. E quando nós estávamos saindo daquela pandemia, eu passei noites e noites e dias escrevendo e publicamos esse primeiro livro aqui, Flávio de Souza. Olha só que bacana, vou mostrar né, aqui, rapaz? daqui a pouco a gente mostra os detalhes. Esse foi o primeiro livro. Isso aí surgiu em decorrência de uma matéria do blog do Rocha. O Flávio já está com 95. Ele é de 1930. É um sortudo, ainda está aqui com a gente. ativo, presente, parceiro, conhecedor. Ele, de alguma forma, continua contribuindo muito pela sociedade, pressionando, tocando seu violão no final de semana, construindo. Ele é luthier também. Né? Eu tenho um violão feito pelo meu pai, feito em 74,
Sabe quem colou o violão e consertou? Flávio de Souza. Lá na casa dele, que fica atrás ali do Castelinho, em Adrianópolis. Ele mora atrás. Ele é um dínamo, a palavra é essa. 95. Sim, então tu fez o Flávio. Pois é, aí esse livro foi feito lá no interior de São Paulo, dentro de todas as técnicas, um negócio bem profissional, e eu comecei, como eu tinha muita coisa no blog, eu digo, rapaz, eu vou transformar isso em livro. Já fiz o primeiro, agora pronto. É verdade. Aí comecei a fazer livros digitais, o pessoal chama de e-book. Fiz vários, tudo a temática Manaus. Tudo voltado da minha cidade. Uhum. Aí comecei a fazer os livros, só que eu não conseguia publicar. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar, depois que eu me aposentei, disse, agora, eu estou com todo o tempo do mundo, eu vou fazer o livro agora em casa, artesanal, no peito na raça, como falava antigamente. E eu comecei a fazer os livros em casa. Tudo que um profissional faz, eu estou fazendo em casa, sozinho. Só não sei fazer a capa, que é um trabalho profissional, de um design gráfico. Mas eu ainda faço também a capa para depois melhorar. Aí fiz esse aqui, ó, Tesouro Escondido no Casarão Vernier. É sobre um casarão que até hoje está abandonado ali na Ferreira Pena, onde é o ponte da rapaziada hoje, não tem aqueles bares, está cheio de jovens. Esse prédio está lá, mas ele tem história e tem ficção. Isso aí eu misturo, mas sempre valorizando o nosso patrimônio histórico. Então ele tem tudo a ver com nossos prédios antigos, porque o tesouro dele é o prédio em si. Vernier é francês. Era uma família? É, porque, segundo uma moradora antiga, ela falou que os pais dela compraram de um senhor chamado Vernier, e eu calculo, eu fiz pesquisa, que Vernier é uma família francesa. Então, eu que denominei Casarão Vernier. Eu que dei o nome. Esse prédio, pela arquitetura dele, era daquela época bem intensa. O questionamento aqui é de propriedade de que família? Olha, atualmente, eu não sei quem é o dono. Eu só sei que o prédio está abandonado num local que está super valorizado. Aqueles bares hoje ali da Ferreira Pena, eles estão começando a revitalizar os prédios. Grande parte daqueles prédios. E eles são umas joias que estavam esquecidas, estão tornando-se belo e bonito. E esse aí está esquecido, abandonado. Eu acredito que o dono desse prédio é aquele senhor. Tem vários prédios ali que tem... Família Loureiro. Não sei se ele é o dono, Pode mas ser. eles abandonaram o prédio. Mas esse aqui não é da Eduardo Ribeiro, ele fica na Ferreira Pena com a Moçou Coitinho. Ele está abandonado, esse Sim, prédio. mas aquela área lá quase toda é da família Loureiro. Pois é, mas infelizmente ele está abandonado. Aí eu criei um livro... E tem mais, né? Nós não estamos afirmando, nós falamos suposição. Que é dele, né? Suposição. Ninguém sabe se é dele. Aí depois... Agora, Pois não, diga. Ou seja, você pegou as folhas, fez a impressão e criou a capa. A capa eu pedi para um amigo nosso fazer, que é design gráfico, porque eu faço... Eu não digo a foto, a montagem. Eu montei e ele deu só uma burilada, só a capa, mas a impressão é em casa. O livro eu faço em casa. Se um dia você quiser falar sobre a tua história, você me conta, eu escrevo e publico lá em casa mesmo. E lá é um museu, hein? Olha aí, pode sair meu livro aqui. E lá é um museu. Vamos lá. Olha, o segundo eu escrevi com meu irmão, Conhecendo a Amazônia. O meu irmão mais velho é o Rocha Filho. Tudo é Rocha. Aí ele me deu a ideia, escreveu algumas coisas. É como se fosse ele estivesse viajando com 3 suecos. Vieram lá de Tabatinga, descendo Solimões. A gente conta todas as histórias dos municípios até chegar em Manaus. É uma ficção, é um misto? É misto de história. Todo o meu livro é história com ficção. Eu misturo a parte romântica, a parte... Porque a história em si, ela é insossa. É aquilo e acabou. Quando você romantiza, ela torna-se mais agradável, mais bonita. Aí a gente fala sobre Manaus, os pontos turísticos de Manaus. Vamos até Parintins, vamos para Belém. Então, é uma viagem dos suecos desde lá de Tabatinga. Esse é um. Aí depois veio Área Ramos. Subindo ao céu. Atenção. Área Ramos, quem é?
a área, ela inclusive ela morava aqui no Canto do Quintela, que o pessoal antigo fala, aqui no Canto do Quintela. O filho dela era um coronel, uma família de classe média alta. Ela era uma musicista, tocava violino. E ela tocava, sabe onde? Na orquestra do Odeon, Cine Odeon, porque antigamente o cinema era mudo, então colocava uma orquestra lá para tocar. E ela tocava lá. E ela era muito famosa, uma mulher bonita. E aí ela participou, em 1915, de um desfile de carnaval dos Paladinos da Galhofa. Era de pessoal de Ricas, de Manaus, e ela foi convidada. E à noite ela foi para um jantar, porque eles foram o campeão do desfile. Ganharam do carnaval do Miranda Correia, que era rico, e ganharam deles. Ela foi morta por ciúme ou foi por engano? Olha, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Ela foi assassinada no Del Clube, no momento Del Clube. sublime. É. E alguém muito próximo dela, eu não me lembro bem da história, mas me lembro que ela foi assassinada. É. Se concluiu-se alguma coisa? Foi, não foi? Eu tive acesso ao processo criminal dela, de 1915. Tudo à mão. Eu não entendo nem a minha caligrafia, vou entender que escreveu em Naquele tempo, 1915. né? Era horrível mesmo. Mas eu tive acesso. Então muitas pessoas me ajudaram para contar essa história. Veio até jornal de Portugal, contando história que aqui em Manaus não contou, que em Portugal, a família dela, que é portuguesa, parte do pai, né, o coronel, que é o pai. Ele era uma pessoa... Então ela Me responde a pergunta, rapaz. Pois é. Aí Ela eles foi foram à assim. noite lá para comemorar no Ideal Clube. Pra quem E conhece a história lá, amazônica, isso é muito e fantástico, lá, e lá houve uma ciumeira, que ela era bonita, ela tinha um namorado, tinha 3, 4 fãs. Ela dançou com um, dançou com o outro, e houve uma ciumeira. E lá, 2 da madrugada, já no final da festa, um dos fãs dela, que esqueceu uma luva, ele voltou, e um outro que estava sentado ao lado falou que a luva dele estava dentro de uma bolsa. Quando ele meteu a mão, tinha um revólver lá dentro. O cara que tinha o revólver, ele não poderia ser fantasiado e ter levado um revólver, tinha que ser um revólver de brinquedo, não E ele pegou o revólver e começou a manusear. Ele falou, rapaz, tem uma bala aí dentro. Ele olhou e disse, rapaz, não tem não. Ele começou a tirar, brincar de atirar. A brincar de atirar. Segundo a versão dele, ele atirou na parede. E ela voltou e atingiu exatamente a veia femoral dela. Caracas, que sorte. Olha só, uma veia femoral, foi pá! Ela era 2 da madrugada, a família carregaram, levaram para a Santa Casa, mas ela não resistiu porque da hemorragia. Imediata, e naquele imediata, tempo a velocidade era muito pequena, embora se ficasse perto. Para a justiça, para a justiça foi uma fatalidade, mas para a sociedade da época e até hoje foi um feminicídio, foi uma que já está até em voga, né? O homem que mata a mulher por prazer, por achar que a mulher, ele é dono da mulher, uma série de coisas. Então, esse livro conta um pouco sobre isso. Essa foto é dela ou é um delírio? Não, essa foto, eu tenho uma foto aqui dela, eu tenho uma foto dela aqui, que eu tirei lá do cemitério, está aqui a foto da Área Ramos. Então nossa produção daqui a pouco vai filmar. E esse aqui foi a inteligência artificial que pegou uma foto com as asas subindo ao céu. É uma criação da inteligência artificial. No caminho da vida, tu encontra o nosso amigo Joaquim. Joaquim Alencar. O Joaquim foi uma pessoa que transformou o Amazonas em uma aula de marketing, de conhecimento e de expansão num momento extremamente audacioso. Trazer à época um clube de futebol americano que estava revolucionando o mundo do futebol, até pelas contratações espetaculares que estava fazendo. E ele trouxe para Manaus esse evento aqui. Conta um pouquinho sobre isso. O Joaquim, ele vendia, ele é representante da Citizen, os relógios antigos na época eram famosos, e também ele vendia açaí. Ele levava para São Paulo açaí, o nosso açaí. Uhum. Vendia o nosso Guaraná em pó
E ele fez amizade com o Pelé e com o Júlio Mazei. O Júlio Mazei foi que levou o Pelé quando... Júlio Mazei era o médico e parceiro do Pelé. Pelé. Ele que levou o Pelé quando se aposentou em 74, levou o Pelé para o Cosmo. O Cosmo ficou em 75 a 77. Aí o Mazei, o Pelé disse assim, por que você não leva Guaraná em pó lá para os Estados Unidos e convence o Cosmo a jogar lá em Manaus? Ele disse, eu faço. E ele foi. Ele era assim? Era assim. E com a ajuda do Pelé, do Mazei e de muitas pessoas, ele conseguiu trazer o Cosmo para Manaus, que o pessoal do Brasil inteiro não entendia. Como é que você traz um time dos Estados Unidos? Cosmo significava cosmopolita, do mundo inteiro, que tinha jogadores os melhores do mundo, eles contratavam. Eles contratavam. E ele veio para Manaus em abril de 1980, que parou Manaus. Tinha que parar. Tinha que parar. 10% da população de Manaus, segundo o IBGE, estava dentro do estádio. Mais uma multidão de fora. E Manaus parada, ouvindo o radinho, o jogo. Pela Baré, Difusora, naquele tempo, Rádio Rio Mar. Todas as rádios transmitiam o jogo. Transmitiam o jogo. Pois é, isso aí, então, o Joaquim passou todo esse material em vida, fez uma declaração. Infelizmente, ele nos deixou ano passado. Em homenagem a ele, artesanalmente, eu fiz este livro. Esse livro aqui resgata a memória de um início da revolução, eu diria, demográfica do estado do Amazonas. O nosso amigo fez uma coisa extraordinária. Essa história é boa. O New York Cosmos foi um time que foi montado para implantar o futebol dentro dos Estados Unidos. Exatamente. E para isso surtiu efeito, porque o Cosmo fazia parte da Warner Brothers, que é uma grande companhia de cinema na época, que estava começando a investir em televisão, em documentários, etc. e tal. E a audácia do Joaquim foi convencer os Cosmos que ia fazer uma excursão na América do Sul. Exatamente. E passar por aqui. Passar por aqui. E você tinha realmente grandes nomes, né? Inclusive o que mais recente deve ter o Beckenbauer. Beckenbauer, campeão do Carlos Alberto. Carlos Alberto. Tinha um monte de jogadores italianos. Romerito. Senni. Foi um grande ídolo do Fluminense, etc. e tal. Então, esse momento histórico transformou a cidade de Manaus. Com certeza. E o Joaquim contava uma história que está aqui nesse livro, tá? E eu estou só vendo comentário porque eu li o seu livro, parabéns pelo trabalho. Ninguém acreditava nele. Verdade. Mas ele convenceu algumas autoridades a investir no empreendimento. E essa grana acabou aparecendo de alguma forma. Quando as autoridades perceberam o interesse do povo pelo futebol, a autoridade mudou de figura. Então, o possível lucro, que seria astronômico, exatamente, acabou sendo corroído por aqueles que não acreditavam e que investiram por investir, até para se livrar ali do Joaquim. É verdade. Tá, eu vou fazer. Quando precisa o quê? Tá, leva. Isso aqui é uma lição de audácia mesmo, de coragem, porque pela primeira vez na história do Amazonas, eu convenci, Joaquim, a um cara chamado Beckenbauer, fazer a propaganda do estado do Amazonas, no idioma dele, e que foi para o mundo inteiro, pô. Você pode parecer simples hoje, que tem essas comunicações. Na época, nós éramos meros desconhecidos, pô. Nós não existíamos para ninguém, né? Tínhamos um estádio de Valdo Lima bonito, grande, mas também maltratado, quase que abandonado. Essa aqui foi uma lição muito audaciosa que o Joaquim deixa para a história. Agora, esse livro, ele te deu praticamente tudo. Vamos dizer assim, 70% o material ele que me forneceu, contou toda a história. Eu fiz entrevista com o Sr. João Torres, que era o presidente da época. O vice-presidente já faleceu, que era de Manacapuru, ele já faleceu, mas o Sr. João Torres está vivo.
deve estar com seus 90 e poucos anos, eu estive com ele, entrevistei e também fiz pesquisa na Biblioteca Pública, porque o livro também ele conta sobre a inauguração do Vivaldão, quando o Pelé esteve aqui em 1970. E eu, moleque, eu estava lá. Eu estive na inauguração do Vivaldão, estive nesse jogo do Cosmo, quer dizer, eu estive presente a história do nosso futebol. Isso aí também está tudo no livro, não só a vinda do Cosmo. Interessante que o Joaquim, ele pretendia, após o jogo do Cosmo aqui em Manaus, se o Fast tivesse ganho a partida, o Fast ia jogar nos Estados Unidos, fazer 2 jogos. E outra coisa, nos 50 anos do Fast Club, que o Fast Club é de 1930, em 1980, em julho, sabe quem ele ia trazer para Manaus? O Bayern de Munique. Fantástico. Já pensou a coisa dessa? Só não conseguiu porque, na época, a federação não autorizou. E outra coisa, o Cosmo, em dezembro de 1980, mandou uma carta em inglês querendo voltar a jogar em Manaus. Mas ele não conseguiu apoio. Tem até uma história interessante. Eu quero lembrar que com o New York Cosmos, o Pelé não veio. Não, o Pelé não trabalha, não estava aposentado. Já tem aposentado. Era. E o árbitro desse jogo, New York Cosmos e Faixa, é um amazonense muito conhecido e bem linha dura. Adílio Mendonça. Houve um determinado momento, o famoso Carlos Alberto Torres, o Carlinho, faz uma jogada violenta, o juiz marca a falta e ele reclama, tipo assim, não entende futebol, né? Acabou com vagabundo, porra. Isso não foi falta, né? E aí o Odilo aplicou o cartão vermelho para ele. Isso. Né? Caraca, ele queria bater no juiz. Acabou não jogando, né? Porque ele foi expulso, etc e tal. Tudo isso faz parte da nossa história. É verdade. A nossa importância surge pela audácia de você fazer. Fazer, exatamente. Fazer acontecer, né? Na verdade, ler esse teu livro, ele é uma história de uma época do Amazonas? É um resgate da nossa história, né? E para mim, foi uma satisfação muito grande, porque eu vivi essa época. Eu, criança, adolescente, menor de idade, estive na inauguração de Vivaldão, estive lá no jogo do Cosmo. Então, tive acesso, graças a Deus, tive acesso a todas essas informações e fui iluminado para escrever, ter esse dom da escrita e fazer um livro. Então, condensar tudo isso aqui no livro. E aqui tem muitas declarações de quem participou, de jogadores, Clodoaldo, vários políticos deram declaração, está tudo aqui neste livro. Então tem muitas fotografias, muitas declarações, é pura história. Isso aqui não tem nada de romântico, nada de invenção, como os outros livros. Isso aqui é pura história. Isso aí me orgulha muito, isso aqui vai ficar para as outras gerações, para conhecer a história do nosso futebol. Quando escreveu o livro, e você é contador, ficou atento dentro do balanço que foi feito? Porque está publicado o balanço, não foi? Quantidade de ingressos vendidos. O João Torres, ele se afastou da presidência do FAST porque ele foi chamado Paiplan, que era um órgão estadual. Ainda vivo o nosso amigo vivo. Aí ele deixou o Paulo Muniz como vice-presidente. O João Torres tinha uma gráfica chamada Gráfica Torres. Ele declarou que eles imprimiram 70 mil ingressos, todos vendidos. Se imprimiu 70 mil ingressos, quer dizer que tinha 70 mil pessoas. Só que o Carlos Amit, um grande historiador do nosso futebol, que já foi, né? Ele imaginou mais ou menos mais 90 mil pessoas. E é possível. Só nas marquises, o Simão Assayag, que é um engenheiro da Suplan na época, lá de Parintins, ele calculou 20 mil pessoas nas marquises. Se o FAS tivesse feito um gol, aquilo ia desabar, ia morrer milhares de pessoas. E também teve muito ingresso falso, carteirada, furada, teve uma série de coisas. Para nós termos uma ideia, hoje a FIFA, você sabe, do que você dá da área de esporte, ela é 44 mil pessoas no máximo sentadas no estádio em jogo internacional. É isso mesmo. Por exemplo, Flamengo e Audaz, aqui em janeiro, deu 41 mil, uma renda de 6 milhões e meio. Se o FAST, por mais que os preços populares da época,
tivesse com 70 mil, só falam 70 mil, seria uma renda de 10 milhões de reais hoje. Só os 70 mil, não estou falando o resto. 70 daria mais ou menos 10 milhões só de renda. Mas aí houve um... Fora os patrocínios. Fora os patrocínios. A conta não bateu, mas o Fart pagou todas as dívidas dele. Não ganhou quase nada. Não ganhou quase nada. Mas pagou tudo. Mas a cidade ganhou, o estado ganhou, em termos de turismo. A BBC de Londres esteve aqui. É isso mesmo. A Voz da América, que retransmitia para o mundo inteiro, É transmitia o jogo. As revistas do Brasil inteiro, os jornais, como é que pode levar para Manaus um jogo desse? A Warner Brothers fez um filme que está lá em Nova York, dessa viagem, porque era uma aventura amazônica. É verdade. Né? Se o Amazonas hoje tem valor, naquela época maior ainda, porque as comunicações eram muito difíceis, muito complicadas. O doutor Rocha é o seguinte, o que mais falta você escrever? Olha, eu acho que livro não falta. Vamos ver aí. Olha só, Dudu, eu até anotei, porque é tanto livro que eu não... Eu vou te ajudar. Digo primeiro aí. Mana Manaus, o que é? Mana Manaus é um apanhado de postagens que eu fiz no blog do Rocha, que fala sobre a nossa cidade, as pontes, as pedras de Ilhéus. É um acidente que teve na igreja lá dos Remédios, um avião da FAB bateu, tá entendendo? Então, eu falo sobre a Messode, que tratava das madames e até das mulheres da vida. Ela tratava tanto o rico quanto a pobre. Então, são várias histórias. Era um salão de beleza, né? Salão de beleza que ficava na Eduardo Ribeiro, que atendia todo mundo, as pessoas mais ricas e as mais pobres. Então, eu condensei várias histórias que, ao longo do tempo, eu publiquei no blog do Rocha, eu adaptei para um livro. E Mana Manaus é homenagem ao Chico da Silva, que escreveu uma música, Mana, Mana, Manaus. E nós sempre tratamos uma pessoa, mana, mano, né? É um linguajar nosso. Nós já fomos assim, mano. Hoje mudou tudo. E Mana Manaus é o nome do livro. Uma coisa que pouca gente sabe, e ele vai contar para mim, Crônicas do Bar Caldeira. Por que o nome Caldeira? Olha, é porque eu frequentei muito o bar do Armando e o bar do Caldeira. Então, aquele pessoal da antiga contando seus causos, suas histórias, e o que acontecia no bar, eu busquei todas essas informações e outros colegas e condensei em crônicas, são engraçadas também, só é para maior de idade. Porque são brincadeiras de mesa de bar. Ele quer dizer sacanagem. Sacanagem, exatamente. Vamos lá. Então não é para criança, é só para adultos. Vamos lá. O Zé Mundão de Manaus. Olha, o Zé Mundão de Manaus, eu acho que sou eu. Eu ganhei um globo. Você lembra que é de globo escola que tem de plástico? Sim. Aí eu apontava, eu quero conhecer Portugal, eu quero conhecer Estados Unidos, eu quero conhecer Itália, Alemanha, pessoal. Pô, até o Zé Mundão, apelido, Zé Mundão. O Zé Mundão nunca saiu de Manaus. Virou adulto, envelheceu e não saiu de Manaus. E um dia, velho, torna-se famoso, começou a escrever seus livros, começou a vender muitos livros, ganhou dinheiro e foi conhecer o mundo. Primeiro ele viajou, né? Começou a viajar, conhecer primeiro os municípios do Amazonas, conhecer as capitais brasileiras, conhecer as cidades aqui da América do Sul, foi para os Estados Unidos, foi para o Japão, aí conheceu, aí tornou-se realmente o Zé Mundão. O Zé Mundão. O Igarapé de Manaus. Alguém está dizendo o Igarapé de Manaus. Não são os igarapés. Não são, é onde eu nasci, que eu conto as histórias do seu Goiaba, nacionalino doente. O seu Goiaba, a casa dele ainda está aí, azul e branca. Ele gritava, e todo mundo no estádio ouvia. A casa dele lá ainda está lá, azul e branco, o pessoal pensa que é do Caprichoso, não, é as cores do Nacional. A casa aqui tinha uma casa aqui na ponte, né, que é da Gaivota, então eu falo sobre esses personagens todinhos que moraram lá. E tem até um secretário aqui, executivo, que foi aqui do Igarapé de Manaus, que ele está no livro, que é o Cacá Bonatti. Grande Cacá Bonatti, que eu acho que foi o avô dele que criou a Camélia. Foi o do... Não, é o outro. Não, desculpa, tem razão, não é do Cacá. Mas o Cacá tinha o meu corpo.
quando ele começou a fazer capoeira, ficou elegante como ele está. Ele é o mestre de capoeira. É o mestre de capoeira. Vila Paraíso. A Vila Paraíso, onde eu moro hoje, que dizem que na década de 30, 40, 50, lá era um paraíso. E lá foi onde o papai, depois que saiu aqui do Garapé de Manaus, ele vendeu um livro, vendeu um motor de popa, o motor que ele tinha, e outras coisas mais, e ele comprou um terreno lá, fez a casa onde morou até morrer. E lá tem as ferramentas dele, tem os violões dele, ainda tem peças de madeira do flutuante, estão lá. Então lá também é um pequeno museu. Okay. E eu conto a história da Vila Paraíso. De Barimbá. De Barimbá, porque eu me considero um boêmio, gosto da minha cidade, dos bares tradicionais. É claro que a gente vai com o tempo, a gente vai maneirando, né? Mas então eu tenho toda uma história dos bares tradicionais de Manaus. Bar dos Cornos, como é que faz uma porra dessa? O cara assimilou. O cara assimilou. Jangadeiro, Bar do Armando. Então, de Barimbá é um cara que vai, na sua boemia, frequentando esses bares. Eu conto todas as histórias que eram contadas dentro de mesa de bar. O Amor de Anitta, e não é essa nova aí, né? Olha, o Amor de Anitta é uma homenagem ao Mário Piranga Monteiro, que tem uma história muito linda. Ele é um cabocão feio, parece um índio, e amava uma mulher linda, uma filha de uma portuguesa. E a mãe da portuguesinha disse, jamais eu quero que case com esse pobretão, com esse velho feio. Ele era mais velho que ela. Aí ele contratou um cara que cuidava da produção de energia na Aparecida. O cara, meia-noite, desligou a cidade, virou escura, ele roubou a mulher. Já tinha acertado lá com o escrivão e com o padre, casou, foi para a lua de mel. No dia seguinte, quando a velha, cadê minha filha? Já era. Já é minha mulher. Já é minha mulher. Esse é o Amor de Anitta. Inclusive, ele fez uma cidade que está lá em exposição, ali no Largo, que é uma cidade de Anitta. É o amor que ele tinha por ela. E a velha que não gostava dele, ele cuidou como fosse mãe até a morte. Ele cuidou da velha. Vila de Paricatuba, essa é a grande estigma do A Vila de Paricatuba, inclusive eu ganhei, entrei no edital, eu estou esperando me chamar, aqui é a Agricultura, eu estou na reserva técnica, eu falo sobre a Vila de Paricatuba. Paricatuba fica lá em Iranduba, é uma casa que foi feita para os emigrantes italianos, tudo do bom e do melhor, até o presidente da República, na época, Afonso Pena, esteve lá. Então, ela virou ruínas, mas lá foi cadeia pública, foi leprosário, uma série de coisas. E eu conto essa história porque lá é a minha segunda casa, Paricatuba. Maravilha. O Casarão Assombrado, as lendas da finada Dondon. Dondon. Aqui no Garapé de Manaus tinha uma casa que foi feita no século XIX. E lá, inclusive, o Lima Bacuri, ele morreu lá. A casa também pertenceu a ele. E a família dele vendeu para um casal de turco, o seu Azizi. E ele veio com a dona Dondon. A dona Dondon faleceu também e dizem que ficou enterrada lá. E nós tínhamos medo, porque ela era uma casa mal assombrada. Então, na minha infância, eu passava bem longe, me tremia todinho. Aí eu falo da história, também tem ficção, tem romance, sobre esse casarão que hoje destruíram e fizeram uma faculdade lá. Destruíram a nossa memória. Mas é assim mesmo. Olha, o programa de hoje foi muito legal, porque estamos conversando com alguém que fala da sua história e cria história em cima da história, né? Como que as pessoas fazem para te localizar? Pois é, eu tenho como os meus livros são artesanais, de acordo com a pessoa vai comprando, eu vou fazendo, vou entregando. O Segredo de Cultura adquiriu meus livros, já está adquirindo mais para distribuir para as bibliotecas. Mas quem quer adquirir tem que entrar no meu e-mail, que é jmsblogdorocha@gmail.com. Possivelmente na próxima semana, este livro aqui vai estar lá no Milênio, na Canoa da Cultura, que é onde só tem livro de escritor amazonense. Eles abriram um espaço para os escritores e lá todos os livros de escritores novos, antigos, fica lá dentro de uma canoa, a pessoa vai lá, folheia, compra, livros baratos, livro de R$30, R$40, só sobre a nossa história. E ele vai estar lá. Mas quem quiser adquirir, entra no meu e-mail, que eu terei o maior prazer de mandar pelos correios, para qualquer lugar. Tu tens um WhatsApp? Tem. Pode passar? Posso. É o 92
99153-7448. Que hoje também é uma ferramenta também de trabalho, o WhatsApp, né? Então, Olha, eu quero dizer a você que foi muito legal essa conversa, especialmente para mim, né? Que eu aprendo cada vez eu aprendo mais sobre a minha cidade, sobre a minha terra. E eu aconselho você a fazer o mesmo. Conhecer a sua terra é você conhecer a si mesmo. Muita gente, eu faço algumas vezes alguns trabalhos e mostro ruas da cidade e a pessoa conhece como nome de rua. Nem imagina que aquela pessoa contribuiu de alguma maneira para o desenvolvimento da nossa terra. Então, é verdade. eu quero dizer para você que estas e outras histórias você vai encontrar sempre aqui. Fique ligado que você vai gostar.